Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Liderança, em mais um episódio. Estou aqui com os meus amigos e co-hosts, o Ronaldo Miranda e o Pedro Kipper. Fala um oi para a galera aí Tudo e bom, vamos galera? começar nosso bate-papo de hoje. Boa noite, galera. Valeu. Bom, hoje nós vamos abordar um tema que, para mim, é super interessante, porque a gente ouve todos os dias o mundo falando que a AI vai tomar conta de tudo e que está substituindo um monte de mão de obra, etc. Mas óbvio que, embora isso esteja na mídia e muito falado, isso tem afetado muito as empresas de tecnologia. Ou empresas, sei lá, de atendimento, realmente, tem muita coisa sendo substituída por bots. Mas e na economia que a gente chama de real? O quanto de mercadinhos, farmácia de bairro, posto de gasolina, dos negócios que não são drivados por tecnologia, são afetados por AI, né, por tecnologia em si. Eu fiz uma pesquisa para vocês terem uma ideia. No Brasil hoje tem 20,94 milhões de pequenas e médias empresas. E aí, a Microsoft rodou uma pesquisa ano passado. Segundo a pesquisa da Microsoft, 74% das micro, pequenas e médias empresas no Brasil já utilizam a inteligência artificial de forma frequente e em seus processos. Eu acho esse número irreal, surreal e absurdo. Porque a gente está dizendo que mais de 15 milhões de pequenas e médias empresas usam AI. Eu não vejo esses casos usando nem o Office. Então, mas Exato. enfim, desses 20 milhões de empresas, cerca de 490 mil, quase 500 mil ali são empresas de tecnologia, e faz sentido. Então, 2,3% são empresas de tecnologia, faz sentido elas usarem mais frequentemente e terem isso, vamos dizer assim, inserido no seu dia a dia. Agora, as outras, eu queria ouvir de vocês. Como é que vocês enxergam, sei lá, o restaurante do bairro, que fica, né, a padaria do bairro, que talvez os donos, os funcionários não sabem nem o que é AI. Como é que esses caras se sentiriam ameaçados, né? Porque supostamente se fala muito isso, não, vai substituir muito posto de trabalho. Mas quais postos, né? Então, Exato. o programador, sim, já está começando a ser substituído. Sim. A coach está começando a ser substituído. A recepcionista, grande chance de ter uma automação ali. E eu queria ouvir de vocês, como é que vocês enxergam isso? Eu tô com você nessa estatística aí, para mim, irreal. Não faz sentido isso, né? Eu tenho um lado meu de empreendedor que investe em empresas BRICS, né? Ou seja, são comércios, já investi em algumas coisas diferentes. Hoje eu tenho investimento em empresas que são de comércio de ponta. E não tem como você utilizar AI para melhorar o atendimento do garçom no restaurante, do frentista no posto de gasolina, da menina que atende na loja física para vender qualquer tipo de produto. Para o gestor que está atrás dessas empresas, com certeza, porque ele pode usar a ferramenta para fazer um monte de coisa mais no back-end, né, como falam os americanos. No front-end, até as pessoas que estão acostumadas no celular, sei lá, a menina que atende ali na lojinha de vender, sei lá, sacola, ela tem lá, já que se acostumou a usar o AI para fazer pesquisa na escola, para responder as coisas que ela quer, na função dela de atender e ser simpática para tentar vender uma sacola, uma bolsa para quem está chegando na loja, eu não vejo como isso ainda vai, primeiro, ameaçá-la, né? É uma função que determina um humano para humano, né? E como a AI pode otimizar esse relacionamento. Então, eu acho que está bem longe, né? Quando a gente vai para esse mundo, a inteligência artificial e, como você falou, tecnologia, né? Eu conheço bastante comerciante, nós já tivemos a oportunidade, nas nossas incursões aí como consultores,
de chegar em empresas que não tem nem noção de como usar um Excel, né? Quanto mais inteligência artificial, né? E você, Pedro, o que você acha? Pedrão. Eu vejo assim, também concordo que esse número está bem longe, né? Porque eu acho que uma coisa é todo mundo falar de inteligência artificial, que é a moda, né? E tentar entender. Mas o ponto principal, por exemplo, se você quer usar uma AI de uma forma estruturada, né, com os dados têm que estar na cloud, né? Tem que estar na nuvem, porque senão você não usa. Né? Então, tem pessoas que não conseguem nem entender como é que ele vai usar isso. Usar um chat GPT não é basicamente usar um AI, né? Você está fazendo uma pergunta que vem mais estruturada. Você usar os dados estruturados para ele te responder em perguntas e te darem uma visão dos seus negócios mais estruturada, você tem que estar num dado mais avançado. Eu acho que poucas empresas, se está falando nesse segmento, com certeza. Então, aí, eu acho que a AI começa a te responder, por exemplo, na questão da eficiência operacional. Né? Quando você começa a se estruturar, quando você começa a entender, a AI começa a te dar alguns insights, mas você tem que saber como chegar lá. Então, acho que a gente tem um passo ainda de como as empresas precisam se estruturar para chegar lá. Com certeza, né, você entender o seu negócio e conseguir tirar uma série de coisas, né, não só gestão financeira, aí você vai falar de redução de custo, vai falar de como você se posiciona no mercado, tem uma série de coisas que vai ajudar, com certeza. Mas o uso efetivo disso eu acho que é muito pouco ainda. Eu até acho que, sei lá, como o Ronaldo citou, um garçom dá para usar para ajudar a melhorar o atendimento dele, mas não vejo como substituir. Tem os restaurantes que pô, já coloca o tablet lá, o cara acessa o menu, mas ainda assim, o garçom, na minha visão, ele converte mais. Ele vai lá, ele oferece alguma coisa, né, uma sobremesa diferente, sei lá. O papel do cara deveria ser esse. Ele pode usar a AI para ajudá-lo nesse pitch, né, nessa conversão, mas... Eu vou dar um exemplo que esse final de semana tive no aniversário da minha sobrinha, que ela fez um brunch num café bacana, sofisticado ali na Zona Leste. E o cara sistematizou a oferta dele num menu assim, engessado, que você não tem flexibilidade nenhuma, com atendimento das pessoas muitíssimo bom. Mas eu saí de lá frustrado e falei que eu não volto mais lá. Por quê? Porque era um brunch, então começava às 11, em teoria, um brunch, para quem já participou, vai até 3, 4 horas da tarde, depende do local, né? Então, para começar, o menu era engessado. Ou você come aquilo, ou você come aquilo. Por exemplo, eu queria um misto quente, tinha um misto quente lá com pão americano. Eu queria um misto quente com pão francês. Não tem pão francês. O que mais chega perto do francês é esse aqui que chama Prime. Falei, tá, então me faz um misto quente no pão Prime. Não dá, é só o que está no cardápio. Então você começa a fazer forçar uma barra para, apesar, lugar impecável, lindo, muito bem feito, a comida não estava ruim, mas a relação com o usuário, ela foi para o lado que, num estabelecimento que é um restaurante, imagina se chegar qualquer restaurante do mundo, falar, olha, eu não gosto de alho, dá para fazer o prato, esse prato não dá para fazer, mas eu tenho outro prato. Ou seja, o que o Pedro falou, que você está reforçando, na parte de trás, vou melhorar, tenho que ter um garçom a mais, o menu tem que ser mais otimizado, perfeito, mas se na frente você falhar em atender o seu cliente no relacionamento quente, tudo isso que você fez no bastidor não serve para nada. Vou te dar um outro exemplo, que aí é minha praia, posto de gasolina, né? Eu faço 522 análises de como melhorar a rentabilidade, diminuir custo, etc., como melhorar o atendimento, como motivar o frentista a atender diferente, né? E a gente monitora, educa e etc. Mas, infelizmente, se tudo isso que você fizer não reverberar na atitude, infelizmente, lá tem um ser humano que pode estar com dor de cabeça, brigou com a mulher, está
tá de bronca porque levou uma advertência ou um puxão de orelha da gerente ou do gerente no dia anterior. Então, tudo isso que você fez fica... Então, essa interface da pequena e média empresa, quando vai para o calor humano com humano, fica comprometida se você achar que a tecnologia vai resolver tudo, e não vai, né? Então, acho que isso é bem prático de ver. Não precisa ser muito mágico aqui, não precisa ter bola de cristal, né? Por outro lado, o Pedro falou uma coisa que eu acho que eu queria explorar, porque ele tem estado aí nos últimos anos focado no mundo de cloud. Eu acho que por exemplo, pegar os dados de um restaurante, ou de um posto de gasolina, ou de uma farmácia, se eu só usar ele dentro do ERP, não me dá muito insights. Se eu não colocar ele em cloud para comparar ele com alguma outra base de dados ou misturar ela e me dar insights, de novo, fica muito pobre. E a possibilidade de um pequeno e médio empresário ter esse tipo de acesso é muito pequena, né? O Pedro deve ter diversas histórias de empresas médias e grandes que o cara foge de cloud porque tem medo, sei lá, ou não quer entender, não é, Pedro? Não, então, tem coisas que são importantes, mas assim, eu queria colocar um ponto antes. Eu acho que uma empresa, né, tem a Cláudia, mas ela tem que entender primeiro o que ela vai querer fazer da vida, né? Qual é o público-alvo dela, que tipo de serviço ela vai alcançar, que se reflita no preço, né? Então, você falou lá do sanduíche. Então, o cara tinha que entender o público-alvo dele, quais são as pessoas, para ver se esse tipo de serviço é o que ele quer prestar. Então, a empresa tem que refletir aquilo que é a proposta dela, né? Então, qual é a missão da empresa? Quais são os valores que ela tem? Entra por esse lado, e aí, em cima do que ela quer apresentar, do que ela quer fazer, ela usa a inteligência artificial para entender a concorrência, a questão do preço. Hoje, empresas menores têm uma deficiência, principalmente nos custos, né, porque não tem tantos recursos. Então, entender se ela é competitiva ou não, porque eu acho que tudo está ligado, né? Então, a inteligência artificial vai te dar uma série de facilidades, se você souber usar e conseguir inserir os dados, a refletir isso. Mas se você não tiver a sua empresa estruturada, você saber aonde você quer chegar, que tipo de serviço você quer ter, se você vai ter um serviço básico, eu entendo que o cara não quer fazer nada, porque ele está se limitando aí. Eu acho que tem a ver com que aquilo que a empresa tem que está querendo prestar. E aí o que a empresa está querendo prestar tem a ver com o público que ela quer atender. Então, esse tipo de cuidado é muito importante o cara ter uma reflexão antes de entender o negócio dele. E aí ele vai ter uma série de desafios, né? Quer dizer, a questão tributária, a questão financeira, a questão da mudança organizacional, como é que ele cria como é que ele treina, e uma série de coisas que estão dentro desse embasamento. Mas, com certeza, eu acho que falta muito das empresas ela entender onde ela quer chegar, como ela quer ser vista, que é o ponto principal. E eu acho que essa ajuda ela precisa de alguém que eu consiga organizar isso para ela, para aí depois ela construir uma série de ações. Eu acho que esse é o principal ponto. A inteligência artificial ajuda a acelerar esse processo. Eu acho até que porque para uma grande parte dos empresários de pequenas e médias empresas não tem nem acesso a isso, sabe? Ouve falar e não sabe nem do que se trata, porque teria que ter alguém dentro da empresa olhando e buscando recursos, ou esclarecendo, ó, a gente tem que ir para cá, né? Por isso vai ajudar a gente dessa forma. Eu lembro sempre, tinha um comercial da IBM lá, final dos anos 2000 ali, começo da web, ali que o pai e o filho estão sentados assim no balcão, o filho cabelo, rabo de cavalo e tal, o filho fala, precisamos colocar nossa empresa na internet. E aí o pai faz um silêncio e fala para ele, por quê? Aí ele olha de volta e fala, não tinha pensado nisso. Tipo, eu não sei o porquê, né? Porque todo mundo é mais ou menos isso. Se não tiver alguém dentro da empresa esclarecendo para esse cara que tipo de vantagem que vai ter, né? Porque no final do dia significa o cara ter que parar, ele tá na correria ali dia a dia, né? Girando a roda para fazer o negócio sobreviver, e ele tem que parar
para olhar aquilo, né? Ou para dar uma vida àquilo, né? Sim. É, E isso não é comum, né? é, eu vejo que na promoção, né, quando a gente quer divulgar qualquer negócio, aí sim, mas aí você volta nas ferramentas de comunicação, né? Então, aí a inteligência artificial pode ser útil, mesmo que você não entenda dela, você pode contratar alguém que entende. Mas como era fazer a sua empresa ficar melhor posicionada no céu, no SEO do Google Search. Então agora vai mudar um pouquinho a história, né? Inclusive as máquinas de search agora vão ser diferenciadas, já estão sendo mudadas para isso. Mas de novo a gente está falando de alguém que não é o empreendedor, é alguém que vai trabalhar para o empreendedor. Essa semana eu estava lendo uma reportagem de um empresário que tinha 15 SDRs, né? Que é o pessoal que faz o Uhum. lead. E ele gastava R$ 130 mil por mês para manter esses 15 SDRs. E ele substituiu todos eles por inteligência artificial, uma plataforma de inteligência artificial que gerou mais leads para ele, e aí ele fez a conta e saiu muitíssimo mais barato o lead dele. Então, eu não sei qual era o negócio, porque ele não abriu qual era o negócio dele, ele só estava contando a experiência dele de trocar ser humano por AI para Uhum. corroborar com essa história de que vai substituir o ser humano. Nessa função, é factível. Né? Você usar a tecnologia para emular essa interação e eventualmente gerar leads. Não quer dizer necessariamente que vai ser melhor ou pior, mas a experiência tem mostrado que tem sido melhor. Né? Mas, por exemplo, vamos voltar ao cara da padaria. Ele não tem leads. Ele tem que posicionar o produto dele, eventualmente na propaganda do bairro, etc. Ele vai chamar, fazer um chamariz, etc. Mas a hora que o cara pôs o pé dentro da padaria, acabou. Aí ele pode ter pensado, melhor a posição aqui, o uniforme, me deram uma dica que é legal ser cor de abóbora e azul. Aqui refizemos o cardápio para agradar mais o paladar XYZ. Mas a hora que tem a interface humano-humano, se não for boa, miau. Né? Então, assim, é um desafio gigante para você levar esse tipo de impacto para o pequeno e médio empresário. E estamos falando do comércio, mas isso serve para a indústria. O cara que faz tampinha de garrafa para Coca-Cola, né, para as garrafas da Coca-Cola quando existem, é uma máquina de prensar a chapa, cara. Então ali, pode ser uma máquina mais inteligente, que faz com menos pessoas, mas é uma indústria, que entra chapa e sai tampinhas, entra chapa e sai tampinha. Então, do ponto de vista, o que vai mudar na operação, eu posso tirar alguns funcionários porque a máquina é melhor, mais automatizada, mas continua sendo uma chapa prensada e pintada. Né? Então, é difícil você substituir essa função. Então, é isso que eu vejo, né? Então, eu vou voltar um pouco com a questão do planejamento. Né? Então, vamos voltar ao assunto da padaria. Então, dependendo do bairro que a padaria está, dependendo do lugar que ela tem um tipo de cliente. Então, como a padaria faz associação do home office, que o cara está o dia inteiro em casa, aquela região é de um nível um pouco mais alto, então tem mais gente home office. Eu ofereço o serviço para esse cara que está em casa com rapidez, com eficiência, etc. Eu consigo entender o que esse cara entra na padaria, que horas que ele entra. Eu pergunto para ele o que ele quer, e aí eu estou preparado para ele oferecer as necessidades. Eu não vejo esse tipo de coisa, eu vejo as padarias tradicionais. Né? Ele tem um pão na chapa, vende pãozinho ali, etc. Mas qual a necessidade de hoje que as pessoas até tem a discussão se estão saindo de casa ou não, mas com certeza tem dias que eles ficam em casa. E eles têm necessidade de comer, de se alimentar, do café, ele não quer fazer. Que tipo de serviço eu posso começar a implementar? Então, aí a gente entra naquela questão de entender o meu negócio, entender onde eu estou inserido e começar a propor coisas diferentes. Aí sim, a inteligência artificial te ajuda. Mas primeiro você tem que entender o seu negócio, entender aquilo que você quer, aonde você quer chegar. Eu dei uma perspectiva aqui simples. Né? Mas tem várias perguntas que podem ser resolvidas
mas que precisam ser estruturadas. De novo, a pequena empresa, eu vejo o cara com uma quantidade de coisas para resolver absurda. Então, o cara, por ser pequeno, não tem tanta gente para ajudar. Então, o cara passa a maior parte do tempo envolvido no dia a dia, resolvendo problemas, não criando soluções. Então, aí é que entra um pouco de como estruturar, e aí entra um pouco do que você falou, do que o PC falou, o cara não sabe. Então, aí entra a questão de procurar pessoas dentro daquilo que ele acredita que possam ajudar a abrir a cabeça dele para que ele tenha menos problemas e mais soluções. E aí entra essa questão de entender o negócio, como propor soluções, e com certeza a concorrência está do lado, o que o cara está fazendo. Tem um monte de entendimento que precisa ser feito, mas o cara precisa se estruturar. E aí eu acho que sempre a questão é como ele abrir a cabeça dele para que ele entender que pergunta, se abrir para ter novos insights vai melhorar o negócio dele. Eu vejo, acho que o Sebrae até tenta fazer um trabalho desse, mas assim, o Sebrae fala muito mais de marketing digital e mesmo assim a gente fala assim, puta, Sebrae fez um evento aqui no Senac, aqui perto, eu fui lá. Marketing digital, você fala de marketing digital, tinha, sei lá, 350 empresários, mas o que representa 350 empresários, 350 CNPJs no universo, entendeu, do que tem em São Paulo? E mesmo, como o Pedro falou, numa padaria de um bairro mais top, sei lá, o cara tá muito distante disso. Um exemplo, vocês foram naquele empório na Santa Micaela que fica aqui perto. E, cara, grande, Bonito. uma padaria Comida que boa. Público, né, Classe A, classe A, e tem tecnologia, mas tem mais gente ainda. Em cada um dos pontos de venda da padaria tem uma ou duas pessoas, cara. O Pedro lá estava vendo, sei lá, uma torta, já uma mulher chegou, tem dúvida, quer provar, tirar um pedaço, que é o que você estava falando do cara na ponta ali, do contato humano-humano, vendendo, fazendo a conversão ali. E eu acho, né, e aí me corrija se eu estiver errado, que o empresário médio brasileiro não tem essa consciência que o Pedro sugeriu, não tem. Não. E normalmente o empresário, e cada vez mais, infelizmente, quando ele monta um negócio, ele não está trabalhando a aspiração dele, o que ele gosta, o que ele aprendeu, o que ele quer oferecer. Ele está procurando um negócio que vai dar dinheiro para pagar as contas dele, ponto. É E hoje eu eficiência, li um né? negócio, interessante, que era um cara falando, que cai aqui na nossa praia de pequenas empresas e posicionamento, filosofia, né? O cara falou, então, a maioria das empresas pequenas falham porque o cara abre a empresa, monta a empresa e quer contratar um vendedor killer para trazer negócios para dentro. Quando o negócio foi ele que inventou, ele é que sabe como vende e ele não vendeu nada. Ele já quer contratar um vendedor que não vai entender o que ele quer fazer, não vai entender o que ele quer vender. Aí a sugestão do cara é: você, pequeno empresário que monta a sua empresa, seja o primeiro vendedor por um bom tempo. Quando você entender que o que você está ofertando e como você está ofertando, como ele reverbera na sua oferta, aí sim, aí você contrata vendedores para você repassar o que você aprendeu. Usando venda como um primeiro pilar, né? Mas o empresário normalmente, raramente, hoje ele tem uma aptidão, ele só está querendo investir num negócio para ganhar dinheiro. E, de novo, eu já fiz isso, né? Já investi como empresário, como investidor, em negócios que eu não tinha a mínima ideia, né? Tem um deles que eu estou há 20 anos nele e ainda não entendo. Assim, do ponto de vista aspiração, eu entendo como negócio, como administrar, financeiro, controle, estratégia, posicionamento, mas não é aspiração minha. Eu caí nele por um acidente de percurso e fiquei nele porque era conveniente e hoje está interessante. Mas isso assim, é a prática. Você não tem normalmente empresários no Brasil, essa camada, pequenas e médias empresas, que tem essa capacidade que o Pedro sugeriu de nem saber onde ele quer ir. Ele quer montar um negócio que vai dar dinheiro e sobrar algum, pagar as contas e, de preferência, alguns querem ganhar muito dinheiro. E às vezes ganham, inclusive. Né? Então,
tudo que está atrelado à tecnologia para essa pessoa, ela é um pouco subjetivo, né? Se alguém tiver a capacidade de ajudá-lo, ele vai galgar alguns degraus, mas a maioria não vai conseguir porque nem tem abertura, né? Nós mesmos tivemos aí um momento aí da nossa consultoria de estratégica, que a gente chegou em algumas empresas e simplesmente o resultado foi, e não era empresinhas assim de comércio, etc., era alguém que poderia ser um patamar já de empresa pequena para média, e simplesmente tudo que a gente falava entrava por aqui, saía por aqui, porque é normal. Eu, Pedro, até um tempo atrás, né, éramos sócios de uma empresa que fazia projeto LGPD. Quantas vezes nós sentamos com potenciais clientes, empresas médias, de 100, 150 funcionários, que o controlador, ou o presidente, ou o dono, simplesmente falava: não, essa lei não vai pegar, não tem nada a ver. Ou seja, a compreensão, a maturidade do empresário, às vezes, ela é limitada à sua ignorância, lógica, entre aspas, né? Então, eu vejo isso, é muito difícil, é muito difícil. Cara, mesmo tecnologia, a gente está falando aqui de AI, mas é como eu costumo falar, né? Se 70% dessas empresas aplicassem o Office, usando Já estava o bom, que né? o Office oferece, já teriam um nível de visibilidade, de automação gigantesco. Então, eu acho que está bem distante ainda, né, de alguns. Porque a gente ouve essa bolha de falar, não, está todo mundo implantando, porque os caras que vão no G4 estão implantando, mas são empresas mais modernas, de donos ou fundadores mais jovens, ou que lida com tecnologia já, então para eles é mais fácil, mais distante da realidade da maioria das empresas. Eu acho que esse percentual de 74% das micro, pequenas e médias empresas que usam AI é ridiculamente falso, Não, né? Eu não De totalmente. consigo enxergar isso. mas se ele está dizendo que se o cara usa um chat GPT, ele está dizendo que é AI, o cara fez uma consulta, depende do que está considerando como AI, né? Tá aí. Então, Eu acho. pode ser essa a resposta, mas, de novo, Mas, Pedro, mesmo que fosse o chat GPT grátis para fazer consulta, eu não acho que esse percentual está nem não, perto. também, Eu mas acho que pode melhorar alguns um já pouco. fizeram pergunta do chat GPT do tipo, puta, coisas pessoais, mas assim, Em relação usar à empresa, duvido. uma estatística que eu vi que pode ser real, assim, nas grandes, mesmo nas empresas que a maioria das grandes empresas não quer, né, ou põe restrições por causa com medo dos dados irem, né, para a nuvem e ficarem públicos de alguma forma. E aí eu vi que 75% ou mais dos funcionários dessas empresas usam AI no dia a dia e eles pagam. Porque o cara, na função dele ali, ele fala, cara, É. a empresa não deixa eu usar no computador dela, mas eu tô aqui no meu celular, eu pergunto, sei lá, eu falo e eu acabo usando. Então, Mas nesse aí é sentido, eu aquela questão concordo. de melhorar um texto, ou criar um e-mail, não é, não é estratégia da empresa, né? Isso é uma Não, ação, Não, exatamente. é uma coisa. isso é supérfluo, né? Isso não vai mudar a vida da empresa, né? Vai mudar a vida do funcionário que está usando a ferramenta para facilitar o trabalho dele, mas isso não tem um impacto global da empresa, né, Pedro? É que se o empresário entender que quando ele se estruturar melhor, quando ele tiver a gestão financeira, tá lá, se ele entender que ele tiver os dados organizados, esses dados conseguem trazer uma série de informações bacanas para ele do que é o negócio dele, aí muda. É que esse conhecimento, sim, eu acho que é ínfimo em relação ao que uma empresa organizada, sabendo onde ela vai chegar, ela consegue fazer. Então, de novo, eu acho que a estruturação para a inteligência artificial, então, é mais ainda, porque senão você vai ficar na perfumaria. Para você responder uma pergunta que te ajuda estrategicamente, aí você tem que ter um nível um pouco mais aprofundado. Né? E aí esse conhecimento, você normalmente precisa de ajuda. Precisa de pessoas que tenham essa familiaridade
para poder te dar as respostas mais eficientes. Mas, ô Pedro, eu vou te dar um exemplo mais simples. Imagina uma pequena ou média empresa que tem, sei lá, 100 clientes. A maioria não sabe dizer dos 100 clientes para quem é que ela vende e quem é que compra. Porque ela recebe o pedido que alguém encontrou na internet e vai lá e fala, pô, eu preciso desse teu material aí, ele tira o pedido. Não consegue saber, se eu estou falando não é de ter 1 milhão de clientes e ter que capturar dados. Qual é a periodicidade desse cara compra? Ah, não, ele compra a cada 3 meses, mas ele compra a cada 3 meses porque ele é o período que ele precisa mesmo dessa peça, desse produto, ou porque ele está há 2 meses e meio comprando com alguém, hoje o cara não tinha, ele te ligou porque, né, o cara não sabe, não conhece o cliente. Então, assim, eu estou falando de, se o cara tivesse esse entendimento, aí já ficaria mais fácil falar assim, cara, se eu implantar algum processo automatizado de AI, isso vai me ajudar muito a ter dados. Mas a maioria não conhece isso, cara. De verdade não conhece isso, não sabe o perfil do cliente que ele tem. Né? Gente, só para atropelar um pouquinho, né? De novo usando o meu dia a dia, você não consegue tirar da maioria das pessoas, e aí eu incluo um monte de microempresários, respostas básicas de matemática, não consegue se comunicar um português correto. Gente, então assim, tecnologia pode ser uma alternativa, mas se você não tem... o PC citou algumas coisas. Eu tenho 100 clientes, eu não sei porque eles compram comigo, se é porque está barato, se é porque está caro, eu posso esticar meu preço, o cara é recorrente, não é recorrente, e os caras estão lá comprando. E isso daí é em todo lugar, né? Então, para mim, infelizmente, principalmente no Brasil, a educação da população é muito inferior à necessidade do que eles fazem hoje sem tecnologia. Quando você acrescenta o fator tecnologia, o abismo fica maior, porque para entender de tecnologia, nós três mexemos com tecnologia a nossa vida inteira. E nós três estamos aqui ainda como aprendizes do que uma inteligência artificial pode nos ajudar no dia a dia. Eu, você, o Pedrão, estamos estudando, brigando, brincando, e a gente tem background para isso. Imagina quem não tem, quem não sabe nem fazer quanto é margem embutida e markup. O pessoal não tem noção. O comerciante, quando você fala da margem do cara, o cara não sabe fazer conta. Custo, o cara não sabe. O cara põe preço de venda e não sabe fazer custo para dentro, não sabe custo de infraestrutura. Isso é básico em quase todos os pequenos e médios empresários. Então, ferramenta como o AI, na minha opinião, pode ajudar, mas será para poucos. E quando for ajudar, vai ser com auxílio de alguém que vai ganhar dinheiro oferecendo isso. Então, pode se preparar, porque para a gente evoluir na nossa empresa aqui de consultoria, a gente vai estar oferecendo o AI como mais uma ferramenta dentro de um contexto de como melhorar seu negócio, como responder melhor aos seus clientes. Então, nesse aspecto, funciona. Agora, o empresário ter essa capacidade, infelizmente, no Brasil, empresário do pequeno e médio empresário, está muitíssimo longe. Essa estatística aí da Microsoft, é como o Pedro falou, se for o cara perguntando no ChatGPT se vai chover amanhã, se o time dele vai ser campeão, isso não é usar AI, né? Isso daí é usar a AI como a gente usava o Google para fazer pesquisa até outro dia. Né? Aí que era 100% usava o Google, agora 75% usar a AI, então eu vejo assim. Eu concordo. E assim, na tua visão, Ronaldo, então esse gap, essa lacuna, ela é mesmo em função da educação, né? Porque assim, Eu os acho, caras não eu conseguem acho. sequer enxergar a possibilidade em cima disso. Ouve todo mundo falando que, nossa, isso está revolucionando e fala, e aí? Tipo, E aí? né? É, é, eu acho. É como Assim, falar inglês, né? Hoje, inglês falar inglês é tão básico que parou de ser falado que é básico. Nem 15% dos brasileiros falam inglês corretamente. é, Aí nós estamos falando de quantos milhões não falam? Né? sim. Então,
Tecnologia é a mesma coisa, né? Infelizmente, a grande massa da população, e usar o celular e responder e perguntar, etc., isso não é usar AI. Isso é usar uma ferramenta que está na sua mão, como você pode falar, fazer WhatsApp, etc. O Pedro tem razão quando ele posiciona que o empresário tem que saber o que ele quer, e se ele não sabe usar a ferramenta, ele tem que procurar alguém que o ajude a fazer. Eu acho que o Pedro tem razão. Não, eu vou dar um exemplo básico, né? Então, por exemplo, quem de nós, apesar de termos cursos, MBAs, etc., entende de carga tributária com esse país maluco? Você tem que procurar um especialista. Outro exemplo, você vai fazer a parte de dados organizados, organização de dados, criar um data lake. Cara, você tem que procurar um especialista. Cultura organizacional. Cara, se o cara não foi preparado para isso, ele tem que procurar uma pessoa que consegue montar isso para você. Então, nem todos nós que temos um conhecimento amplo e trabalhamos em multinacionais gigantes, com diretores, vice-presidentes, presidentes e etc., com um monte de coisa, não sabemos tudo. Então, eu acho que você estar aberto, que você precisa de ajuda, porque ninguém é especialista. Ninguém sabe. Não dá. Concordo. Então, você vai precisar escolher. É lógico que você não consegue contratar tudo, porque os recursos são pequenos. Eu tenho que escolher as minhas brigas. Eu vou primeiro trabalhar a parte financeira, vou trabalhar a cultura, vou trabalhar a parte de dados, eu preciso escolher as minhas batalhas, e aí talvez uma consultoria te ajude até a escolher as batalhas, e como você estrutura elas. Então, porque o Brasil, né, hoje, um assunto polêmico, carga tributária aqui. Hoje o que tem de penduricalho que você consegue mudar na empresa para redução de impostos é absurdo. Você tem que ter um engenheiro financeiro engenharia financeira para se adaptar às loucuras que são esse 1 milhão de emendas e um monte de lei aí que você pode se beneficiar. Então você tem que procurar um cara que saiba disso, para não fazer caca e tomar um prejuízo. Da mesma forma, se você não organizar seus dados de forma bem feita, você não vai tirar informações deles. E a cultura organizacional, outra coisa, a gente está falando de outras tantas. Tem que ter uma cultura que reflita aquilo que o proprietário quer ser ou que o dono quer refletir. E aí ele tem que ter a cultura, o exemplo. A gente já falou algumas vezes de um monte de coisa, mas esse é o objetivo acho que de você abrir a cabeça, porque você nunca vai saber tudo. Mas, cara, eu vejo até diferente, porque, assim, cultura, a maioria dos empresários não sabe nem o que é isso. Repete o que lê ou fala, e muitas vezes o cara quer, na visão dele, cultura é a forma como ele pensa. É diferente do que, como é que eu quero que esse organismo chamado empresa funcione, né? Eu tenho uma série de princípios, valores, etc., e eu quero que a empresa lá na frente seja enxergado dessa forma, então eu vou moldar o ambiente de trabalho para refletir isso. Mas, normalmente, o que os caras chamam de cultura é a forma do dono agir. E isso não é cultura. Né? Isso é uma base que pode ser ruim ou boa, mas ainda assim, você tem... É o que acontece dentro de campo mesmo, é no dia a dia, é o que os caras fazem, o que os caras falam, que é o que é a cultura da empresa. E aí não adianta chegar lá e gritar e falar que vai ser diferente, porque não reflete, né? Então, acho que esse é um problema. A maioria não sabe nem o que é isso, esses termos que a gente usou aqui, cultura, educação corporativa. Cara, os caras... Aí o cara leva lá um palestrante na convenção de vendas para fazer uma palestra motivacional de 35 minutos, todo mundo pula, grita, levanta os braços e fala assim, cara, preparei o time pro ano. E aí você fala... Só que não, né? Exatamente. Preparou eu acho que vocês tocaram em pontos nevrálgicos, por isso que eu falo que a ferramenta, a tecnologia e a inteligência artificial está bastante longe do nosso pequeno e médio empresário, porque a parte contábil, a parte financeira, a parte de posicionamento, a parte de estrutura de custo, a parte de produtividade, a parte de treinamento, nada disso está na cabeça do pequeno e médio empresário. Ele monta uma empresa, é a cara dele, eu faço assim, faço assado, é assim que eu quero que seja feito, para ganhar dinheiro. Se o cara entende do carteado, ele vai ganhar dinheiro,
mas ele não vai conseguir construir esse complexo que, para nossa felicidade, nós três tivemos a oportunidade de ser treinados em grandes empresas. Então, o pequeno e médio empresário não teve essa oportunidade. Então, e por que ele não teve essa oportunidade? De novo, a base educacional do Brasil é muito limitada. Né? Então, e isso reflete em tudo que a gente vê. Agora, tem gente que não tem essa base, que é extremamente bem sucedido, independente se vai ter a inteligência artificial ou não, mas a gente tem que considerar que isso é um arrobo do mercado. Né? O cara realmente achou um veio aí que ele acabou progredindo. A grande massa, esses 20 milhões de empresas que você falou, que infelizmente mais da metade são PJs, né, trabalhando de CLT, esse dado é verídico, mas mais da metade não é a empresa. É um cara que trabalha para alguém como PJ só por causa de uma conveniência fiscal aí, né? Agora, o cara que tem realmente uma empresa com, né, 4, 5 funcionários ou mais, né? Fiquei surpreso. Uma padaria, em média, tem 60 funcionários. É um negócio bizarro. Nossa. Faz a conta quanto esse cara tem que ganhar para pagar só os funcionários. Uma folha de 50 e poucos funcionários, 60 funcionários, dá por baixo 250, 300 mil reais. Quanto esse cara tem que ganhar só para pagar os funcionários? Então, por isso que E quando a gente manter vai na padaria, estoque, a né? gente fica horrorizado com os preços, né? O É. famoso markup deles é de 3 a 4, porque senão não paga a conta, né? Então, assim, eu corroboro com tudo que vocês falaram. Eu acho que está longe. Os que vão sair do outro lado são aqueles que vão procurar especialista, como o Pedro falou, né? O cara procura especialista de contabilidade, fiscal, de organização, de treinamento, vai ter que procurar um especialista também que o ajude a entender para onde ele quer ir, como a tecnologia pode ajudá-lo. Fora isso, eu acho difícil, com a nossa capacidade educacional e preparação da população, sair do outro lado por conta própria. Eu acho muito difícil. Muito bom. Eu acho que só para finalizar aqui, PC, eu acho que nada é tão bom que não possa melhorar. Então, você vê hoje as empresas, hoje, né, uma Vivo, uma Claro, etc., hoje tem um domínio, internet e tal, fala, vou ficar para sempre. Aí vinha o Elon Musk e cria um satélite que vai ligar meu celular direto com... Como é que esse cara se protege? Como é que os streamers entraram agora? Tinha as TVs a cabo, todo mundo hoje só vai usar outros tipos de tecnologia. Então, o mundo está sempre mudando. Você pode ser bom, mas você está olhando para frente, saber o que vai acontecer no futuro. Acho que Eu acho que, para fechar, quando você falou como é que se protege, eu vi uma frase num livro e que eu passei a acreditar muito nela, que diz o seguinte: o papel do empresário, a proteção desse cara é todo dia pensar como é que ele faz para matar o principal produto dele. Porque se ele não fizer isso, o concorrente vai fazer, o cara do lado vai fazer, alguém vai aparecer do nada e cria um negócio que mata o negócio dele. Então, se ele estiver pensando em como que ele mata o principal produto dele, isso quer dizer que ele está pensando em que novos produtos que ele cria, né, que novos mercados que ele abre, que novo nicho de cliente ele pode desenvolver, e se aquele produto morrer, já não afeta tanto né, o faturamento, enfim, a estrutura da empresa. Então, acho que o papel é esse. E o empresário de pequenas e médias empresas está bem distante disso. Às vezes o cara vive de um produto só e de, sei lá, o 80-20 deles são tipo 2 clientes. O cara geralmente está amarrado com 1 ou 2 clientes que representam 80% do faturamento. E os outros 20 ele nem sabe por que compra. Então, eu acho que existe um gap grande nesse sentido. Mas o tema aqui, se a gente for ficar discutindo, vai ficar dias aqui. Né? São dias, né? Eu acho que... Só para adicionar aí, eu concordo com você, PC. Qualquer empresário tem que estar pensando como inovar, mas principalmente como entender seu cliente e o que ele espera de você, como atendê-lo. Né? Eu vi uma propaganda da BIC, né? A BIC tem mais de 50 anos. E ela não mudou e atende seus clientes e continua líder de mercado. Caneta BIC, aquela, né, Sim.
pique cristal que todos nós já usamos na vida aí, né? Então, assim, não necessariamente você precisa inovar em produto, mas você tem que entender o seu cliente e o que ele precisa. E o pequeno e médio empresário, ele começa a vida assim. Só que ele esquece todo o resto ou ele não tem capacidade de entender todo o resto, né? Então, fechando aqui o assunto, queria agradecer o bate-papo aqui, como você falou, vai durar 3 dias, mas eu acho que é um tema relevante e importante que uma hora a gente volta nele, porque o pequeno e médio empresário precisa de dar uma acordada. E eu acho que esse tipo de bate-papo que a gente teve aqui hoje ajuda ele a repensar. E se ele não tem capacidade, procurar alguém que possa ajudá-lo, né? Então, são minhas palavras finais aí. Queria agradecer Legal. o dia de hoje. Foi muito bom o Com bate-papo. certeza. Eu acho até porque o universo de pequenas e médias empresas é tão grande e dá para explorar, sei lá, 500 tópicos. Pô, como é que esse cara monta um time que performe, né? Como é que ele mede isso? Com ou sem tecnologia? O que ele tem que saber? Porque hoje, como a gente está falando, o gap maior é de educação. Às vezes o cara nem sabe, ele quer ter essa visão, mas ele não sabe como. Não Né? sabe. Então, é isso aí. Mais um episódio do Laboratório de Liderança. Hoje nós falamos sobre como a tecnologia é utilizada e como ela afeta o dia a dia de pequenas e médias empresas no Brasil, de negócios chamados reais, ou como o Ronaldo falou, de bricks and tricks, né? Tijolos e... Então, obrigado Pedro e Ronaldo. Senhores, Nos vemos aqui no mesmo bate-horário na semana que na vem. próxima semana. Um abraço a Um todos. abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Que agora vou parar a gravação para subir os arquivos, tá? Pilote. Certo.